pessoal, começando mais uma aula de ciências. Vamos estudar hoje na página 178, materiais e energia, tá bom? A atividade prática vai ser da página 178 e 79 do didático e a página 50 e 51 do livro complementar, tá certo, gente? Então vamos lá, vou mostrar na prática para vocês como que funciona esses materiais e energia da atividade de hoje, tá bom? Vamos lá. Ok, gente, aqui estamos, página 178, livro didático, ciências, ok? Novo capítulo, capítulo 8, materiais e energia, ok? E aí, a gente tem a página 178 e a 79, são apenas 4 questões para responder de acordo com esse texto aqui, certo, gente? Então, é tudo de acordo com esse texto, né? Mas acho que tem duas que são pessoais, então tá bem simples a atividade do didático. A gente tem mais 2 páginas do livro complementar, tá ok? Então vamos nós. Acompanhe a leitura do texto abaixo. Não tendo assistido à inauguração dos bondes elétricos, deixei de falar neles. Nem sequer entrei em algum mais tarde para receber as impressões da nova atração e contá-las. Daí o meu silêncio da outra semana. Anteontem, porém, indo pela Praia da Lapa em um bonde comum, encontrei um dos elétricos que descia. Era o primeiro que estes meus olhos viam andar. Para não mentir, direi o que me impressionou. Antes da eletricidade foi o gesto do cocheiro. Os olhos do homem passavam por cima da gente que iam no meu bonde, com um grande ar de superioridade. Posto não fosse feio, não eram as prendas físicas que lhe davam aquele aspecto. Sentia-se nele a convicção de que inventaram não só o bonde elétrico, mas a própria eletricidade. Não é meu ofício censurar essas meias glórias, ou glórias de empréstimo, como lhe queiram chamar, espíritos vadios. As glórias de empréstimo, se não valem tanto como as de plena propriedade, merecem sempre algumas mostras de simpatia, para que arrancar um homem e esse agradável sensação que tenho para lhe dar em troca. Ok, vamos lá, gente. Gente, fica difícil para me ler aqui porque o computador tem que ficar numa posição em que fique confortável não, é que dê para o celular gravar, então eu não consigo ver muito bem a tela do computador, aí fica aqui difícil para me ler, mas vai dar certo. Ok, vocês entenderam. Eu li o texto porque é um texto pequeno, gente, aí como vocês às vezes não lê, eu já li para que vocês entenderem um pouquinho, tá? Mas o ideal é que vocês leem o texto para vocês entenderem aqui como é que vocês vão responder, tá? As respostas, as que não são pessoal, estão no texto, certo? Vamos nós. Qual a grande novidade destacada no texto? O que é que esse texto conta? Qual é a novidade em que esse texto fala, gente? Qual é a grande novidade? Certo? Vocês vão procurar aí no texto. Não tem específico dizendo assim, a grande novidade é isso e isso. Não tem, tá, gente? Mas está explícito no texto. Dá para você pegar. O que é que o homem fala? Do que ele está falando? Qual é a novidade que ele está contando? Certo? Aí, ó, essa segunda aqui é pessoal, porque você acha que essa novidade transformou a vida das pessoas? Explique. Primeiro, você tem que descobrir qual é a novidade, né? Quando você disser a novidade aqui, aí você vai ter uma opinião sobre isso, ok? Quando você souber qual é a grande novidade, aí você vai saber a sua opinião, se ela mudou as vidas das pessoas ou não, tá bom? Deixa eu descer aqui. O que, segundo o autor, era mais impressionante que o bonde elétrico em si? Se eu não me engano, gente, eu vou dar aqui uma dica para vocês, tá? Peraí. Eu acho que no começo do segundo parágrafo. No começo do segundo parágrafo do texto tem aí dizendo o que
o que o segundo autor, ou seja, a pessoa que escreveu o texto, o que era mais impressionante do que o próprio bonde elétrico, do que era o que ele estava falando. Comecei no segundo parágrafo, tá? Como você acha, essa pessoal também, tá, gente? É como você acha, então é você quem vai achar, não é tá no texto ou não é o que eu acho, é o que você acha que deve ter sido a chegada. Como você acha, na verdade, como você acha que deve ter sido a chegada da eletricidade em outros locais do Brasil? Imagine uma situação como essa e descreva nas linhas abaixo. Gente, é só para vocês dizerem, para vocês falarem, como é que você imagina que tenha sido a chegada da eletricidade em alguns lugares do Brasil, certo? Porque era provavelmente não era difícil a vida sem eletricidade, né? E quando chegou a eletricidade é uma grande novidade, é algo que muda bastante. Então, imagine aí vocês vivendo em um mundo sem eletricidade, tá? E aí de repente chega a eletricidade, aí você pode, né, usar a tecnologia, usar celular, usar essas coisas que não era provável usar antes da eletricidade. Imagine aí o tamanho da diferença que é a vida antes e depois da eletricidade. Então você vai imaginar como você acha que deve ter sido a chegada da eletricidade, tá, em outros locais do Brasil. Imagine uma situação como essa e descreva na linha abaixo, tá bom? Você vai descrever como é que você acha que as pessoas se sentiram ou ficaram com a chegada da eletricidade em alguns lugares do Brasil. Show? Se eu não estiver enganado, é página 50 e 51 do complementar, né? Então a gente vai para lá agora, tá bom? Vamos para lá agora para responder a atividade. Vamos lá. Ok, pessoal, aqui estamos, livro complementar, página 50, ok? Vamos ver aí vamos continuar falando na verdade sobre materiais, né? Sobre aquele assunto que a gente estava falando nas aulas anteriores, né? Sobre as características de alguns materiais, né? Então vamos nós. O seguinte, gente. A terceira questão aí na página 50 diz o seguinte, ó. Os objetos representados na imagem abaixo são feitos de aço e são utilizados na construção de casas e edifícios. Tá aqui o aço, ó. Tá aqui o aço. Aí tá perguntando o seguinte, qual a característica desse material faz com que ele seja utilizado em construções, tá? Por que ele é utilizado em construções, gente? Qual das características dele faz com que ele seja utilizado em construções? É porque primeiro a gente tem que descobrir qual é a característica do aço, né? O aço é característico por ser muito o quê? Muito resistente, não é isso? Pode ser essa, eu não estou dizendo que é essa, tá? Pode ser essa, gente, mas tem outras características. Enfim, você vai dizer o que define o porquê que é utilizado em construções, né? Ou seja, construção de casa, construções para usar o aço. Qual a característica dele que faz com que usem o aço, tá? Lembrando que construção é algo que tem que ficar seguro, né? Tem que ficar seguro, não pode cair, obviamente. Então, eles utilizam aço por uma característica específica dele. Como os materiais com essa característica são classificados? Primeiro a gente tem que descobrir que característica é essa, né? Depois a gente vai dizer como classificamos elas, tá? A gente não pode dizer que característica classifica se não souber qual é a característica que está perguntando. Então, você responde a A quando você descobre a característica e depois você diz como eles são chamados os materiais que têm essa característica, ou seja, a característica que você colocou na A. A 4 diz o seguinte: observe o que acontece na imagem abaixo quando um tablete de vitamina é jogado em um copo com água. Ó, aquela famosa vitamina C que eu tenho certeza que vocês já tomaram, né? Eu já tomei isso demais. Você coloca ele com um copo com água e ele vai dissolver, né? Isso, ó. Que ele e sumiu, certo? Então você deixa um tempinho na água e ele some, né? Dissolve. Então, gente, como são classificados os materiais que se dissolvem em água, como o tablete de vitaminas? Lembrando que essa, se vocês não souberem, vocês podem, como não tem texto aqui, gente, eu acho, vocês podem pesquisar,
né? Essas perguntas são meio, não tem dizendo para vocês pesquisar, mas vocês podem, tá? Pesquisas para responder a atividade são válidas, tá? É importante que vocês descubram. Essa curiosidade é válida, ok? Então vocês podem pesquisar aí se você tiver uma fonte de pesquisa, né? Como são classificados os materiais que se dissolvem em água. Se você colocar isso no Google, em qualquer fonte de pesquisa, vai aparecer, ok? E aí você responde. Aqui agora, gente, ó. Observe o que acontece na imagem abaixo quando o ovo é colocado em dois copos, um com água de torneira e outro com água salgada. Temos aqui, eu não sei, a gente não sabe qual é o de torneira e nem qual é o de água salgada. É isso que a gente vai descobrir, tá, gente? Veja que na figura A o copo está flutuando, né? Não está no fundo do copo, e na B ele veio para o fundo, né? Isso acontece por alguma coisa, né? Por exemplo, o B, aqui nesse copo B, o ovo, nesse caso, ele está mais pesado, ou seja, mais denso do que a água, e ele desceu. Aqui está ao contrário, aqui é como se a água tivesse mais denso, ou seja, mais pesado do que o ovo, e ele não desceu. A e B está perguntando justamente isso, ó, tá? Qual dos copos contém água salgada? Qual dos copos contém água salgada, gente? O A ou o B? Como você chegou a essa conclusão? Duas perguntinhas aí. Primeiro, é da mesma forma daquela, tá, gente? Da primeira questão. Para você responder a B, você precisa responder a A. Primeiro você descobre qual o copo e depois você diz o porquê, tá? Então, assim, essa B eu vou dar uma dica para vocês aqui. Eu vou dizer já o porquê, tá? Mas primeiro vocês vão descobrir a A. Como eu falei para vocês, esse processo aqui de por que o ovo não desceu, né? Num ele desce e outro ele não desce, tá? Quando ele não desce é porque a água está mais densa do que o ovo, ou seja, densidade, gente, é a relação entre volume e capacidade, se eu não estiver enganado. Então, esse ovo aqui, no caso, ele está mais leve do que a água está mais densa, certo? Está mais pesada a concentração de volume, tá? Por isso o ovo não desce. E aqui o ovo está mais denso do que a água, por isso ele desce, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia do que vocês vão responder aí nessa questão, tá bom? Show, é isso. Vamos para a sexta questão. Mesma coisa, tá, gente? Ó, observe a imagem abaixo. Nós temos aqui a imagem com, certo, uma jarrazinha d'água e temos uma rolha que ela está flutuando e temos um mineral que está no fundo da jarra, né? Qual dos elementos destacados na imagem deve ter maior densidade e por quê? Essa é fácil. Qual desses, a rolha ou o mineral, qual é o mais denso, tá? Qual é o que concentra mais volume, tá bom? Então, vocês vão dizer aqui qual dos dois e dizer o porquê. Show? Gente, na verdade é bem simples, é questão de pensar um pouquinho, tá? Então é isso, e lembrando que vocês podem pesquisar essas informações, tá, gente? Não se preocupem. A pesquisa, nesse caso aqui, quando você pesquisa algo para aprender algo, para responder a atividade, é válido, pode pesquisar, tá bom? Importante que vocês descubram essa informação, tá bom? De qualquer forma, na aula ao vivo a gente vai tirar as dúvidas, mas você pesquisando antes também é interessante, ok? Então é isso, senhoras e senhores, vamos lá, vamos a obras, tchau, tchau, até o próximo vídeo.